Bom dia, irmãos. Quem se lembra do... Irmão, desculpe, um último aviso. Há um Palio prata, placa final 3427, estacionado ali em cima do passeio, só para tirar, talvez possa dar problema aí com... Quem se lembra da palavra que o Fernando deu no retiro sobre curai os enfermos, né? Foi uma palavra muito boa. Eu ouvi ela algumas vezes depois. Tive a oportunidade de conversar com o Fernando e com alguns irmãos também sobre aquela palavra. Algo que ele disse naquela palavra que me chamou a atenção, que ele começou dizendo que as pessoas usam o termo cura da alma. E ele falou que, biblicamente, o que a palavra usa é a santificação da alma. E disso eu fiquei meditando muito sobre isso que ele disse. E realmente, lendo a palavra, nós vemos que o que Deus chama a gente para santidade, né? Santidade, né? Separação do mundo, crescer em conhecimento, em estatura de Cristo. Então, a palavra, obviamente, o Novo Testamento fala muito sobre santidade em vários aspectos. Tem vários aspectos. Mas a santificação que o Fernando tocou e falou sobre algumas coisas naquele dia foi a santificação da alma, que realmente quando Isaías fala, né, que ele veio para libertar os cativos, curar os enfermos. Então, ele fala sobre essa cura na redenção da nossa alma. E é interessante porque a gente passa pelo processo de arrependimento, e aí o arrependimento gera, depois do arrependimento vem o batismo nos tira do mundo, nos leva para o reino de Deus. Esse é o processo de justificação, né? Somos justificados, nossos pecados são apagados, né? Temos uma nova vida, nascemos de novo. Isso é o que acontece na entrada do reino de Deus. E o processo de santificação, que é o processo em que a gente vai passar toda a nossa vida por esse processo, sendo santificado todos os aspectos da nossa vida. Nossa alma vai refletir no nosso corpo também, né? Porque, como a palavra diz, templo do Espírito e tudo isso. Então, e muita gente tem uma certa dificuldade com essa santificação. Uns têm dúvidas entre até onde eu tenho que fazer algo e até onde Deus opera em mim. Um erro é cair para o lado do misticismo, no sentido de que Deus vai operar na minha vida de uma forma extraordinária e muitas vezes sem a minha contribuição. Esse é um erro, né, de achar que magicamente alguma coisa vai acontecer que vai mudar meu temperamento, minha forma de pensar, minha forma de agir, minha forma de reagir. Então, esse é um erro. O outro erro é cair no legalismo, que é tentar essa santificação por meio de rituais, de forma de se vestir, de coisas, mudando coisas exteriores e se adequando a um determinado tipo de ritual ou de forma de viver somente exterior. O, o completo disso é o nosso esforço, e o agir do Espírito Santo, né? A palavra fala muitas vezes sobre isso, fala sobre essa posição que nós devemos estar para que o Espírito Santo haja na nossa vida. Então tem que ser algo voluntário. É o amor de sacrifício voluntário, né? Em Filipenses 13, em Filipenses 3:13, um texto muito famoso, né? Só citar ele aqui. Irmãos, contaminam, julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avanço para que estão adiante.
Prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, esse texto que a gente conhece bem, ele denota essa questão do esforço de Paulo para buscar com diligência a santificação. Tem vários textos sobre isso. Um texto lá em Apocalipse, né, o de Apocalipse 3 também, 18, que Jesus fala assim, também é um texto muito famoso, né? Ele fala assim: eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Então aquilo lá requer de nós uma atitude. Se eu abrir a porta, se eu não abrir, ele não vai entrar. Se eu não abrir, ele não vai derrubar a porta, ele não vai arrombar, ele não vai entrar na força. Ele só vai entrar se nós deixarmos. Essa é a questão do arbítrio que Deus nos colocou, daquilo que a gente pode ou não fazer, né? A gente pode resistir, como a palavra diz em Hebreus, né? Não resistais ao Espírito como fizeram vossos pais no deserto e pereceram. Então, a liberdade nos dá essa possibilidade de resistir ao tratamento de Deus. Dá essa possibilidade, com todas as consequências, tanto de obedecer a Deus e de não obedecer a Deus, tem a consequência de ambos, mas essa liberdade ele nos dá, né? Paulo fala, então, muitos textos são ditos no sentido de que nós temos que tomar uma atitude para que isso seja mudado. Paulo fala: não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para saber qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se eu voluntariamente não faço isso, eu tenho que buscar, não me coloco nessa posição em que o Espírito Santo vai tratar a minha vida, eu não consigo avançar nisso. Nós não conseguimos avançar, né? Se voluntariamente a gente, como Paulo diz, né? O teu amor me constrange. Então, esse texto é muito interessante porque o chamado de Cristo é pelo amor, né? Ah, por que que você não faz tal coisa? Porque lá na minha igreja não pode. Não é esse princípio. E isso gera as pessoas que são desconectadas da verdadeiro sentido do que é o amor sacrificial. Então, nós buscamos a santidade porque amamos a Deus. Esse é o princípio correto, né? E a forma que deu... E aí, quando a gente se dispõe, né? Quando o nosso coração está quebrantado, como a palavra diz, um espírito quebrantado e um coração contrito, o Senhor não desprezará. Então, quando a gente abre isso e a gente se coloca diante de Deus para que seja transformado, Deus começa a agir. E muitos também têm dúvida, geralmente, como Deus age como Deus vai agindo em cada um. Passar alguns princípios aqui que a palavra nos traz, lá em Gálatas 1, 4 e 5, né? É um texto muito bom. Ele fala assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, é interessante essa palavra, desarraigar, né? É arrancar pela raiz. Então, nós nos convertemos com a nossa vida, a gente passou a vida inteira inimigo de Deus, né? A gente passou a vida inteira com os conceitos da nossa própria cabeça e do mundo. Então, nós nos convertemos, nascemos de novo, nasce uma criança, na fé, em tudo, né? Algumas coisas Deus já vem trabalhando na nossa vida e vem nos ensinando, mas a palavra diz que o espírito é vivificado. Então, o nosso espírito estava morto, ele é vivificado e aí começa a possibilidade de nós aprendermos e sermos transformados por Deus. Então, qual é o processo? Desarraigar, arrancar pela raiz. Arrancar pela raiz é um processo muito
doloroso, dependendo do tamanho da árvore, dependendo da profundidade da raiz. Então, nas nossas vidas, dependendo do grau de enraizamento dessas coisas, vai ser mais doloroso arrancar. Então, se nosso coração está muito arraigado em determinada prática, pensamento, ou até muitas vezes pecado, vai ser mais doloroso arrancar. Vai ser mais complexo e vai demorar mais tempo. E também é um processo contínuo, porque não tem como ser completado nesse mundo, limitado, né? Só no porvir. Então, primeiro, e aí em Apocalipse, o 3,18 que eu li, o 19, fala assim: eu repreendo e disciplino a quantos amos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o Pai no seu trono. Uma promessa, sim, realmente fantástica. Por quê? Porque Jesus venceu tanto o pecado quanto a morte. Por isso que ele se assentou, né, no trono. Então, estamos em Cristo também, vencendo o mundo e vencendo a morte, sentaremos com ele. Então, esse processo, ele é feito dessa forma. E aí o Espírito Santo começa a agir na nossa vida. Muitos têm dúvidas a respeito disso também, porque, de certa forma, ouvimos muitas vezes sobre esse processo de forma errada. Esse processo geralmente é doloroso, né? Porque muito do que nós temos e somos vem da nossa vida pecaminosa. Então, não vai ser um processo fácil. E é interessante porque nesse mundo hoje que a gente vive pós-moderno, e eu estava revendo uma pregação que o Vitor fez o ano passado sobre a ilusão da modernidade, né? Que chegaríamos a um tempo livre de dor, a humanidade evoluiria, né? Todo mundo seria educado, todo mundo seria bom, então a humanidade chegaria nesse ápice, onde não haveria mais guerras, não haveria mais maldade, tal, né? E aí ele explicou tudo sobre isso e também falou sobre a maldade humana e sobre, né, que ele entrou no Sermão do Monte e fez aquela explicação. A verdade é que o mundo ele é caído. Jesus, quando foi tentado, ele falou: aí vem o príncipe desse mundo e eu não tenho nada com ele. Então a gente tem que entender que tem um príncipe desse mundo e ele é inimigo de Deus e da igreja. E é inimigo das nossas almas. Então, nesse mundo, basicamente, nós vamos sofrer. Né? O humanismo secular, ele diz que vamos chegar a uma sociedade sem sofrimento, porque vai se evoluir, vai chegar num patamar em que as pessoas vão evoluir moralmente nesse sentido. Mas que a gente veja justamente ao contrário, porque isso nunca acontecerá. E aí tem um texto que me chama a atenção, que é 2 Coríntios 7:10. Um texto que Paulo vai falar sobre o que ele passou, né? A vida de Paulo a gente conhece muito, a gente vê que muitas coisas, no textos anteriores ele vai falar sobre, no início da carta ele vai falar sobreveio uma tribulação na Ásia que chegou ao ponto de desistirmos da própria vida. Então ele estava numa tribulação muito grande, né? Paulo passou nessa carta aqui mesmo, em 2 Coríntios 7, no início, ele vai discorrer sobre a angústia de alma que ele estava muito grande, né? Por causa da igreja de Coríntios, toda aquela situação que aconteceu na primeira carta, que ele teve que mandar uma carta muito dura, repreendendo os irmãos de várias situações. E ele, quando Tito chegou, ele falou que muitas vezes se arrependeu de ter mandado aquela carta, porque
Aquela carta foi muito dura. Então ele estava, se a gente transportar por dias de hoje, ele estava muito angustiado e hoje com certeza seria diagnosticado com depressão. Ele estava muito angustiado, muito triste por aquilo que ele estava passando. A chegada de Tito deu um alívio na vida, né? Foi um refrigério para ele. Aí a gente vê o poder da igreja, né? Um homem que, né, tudo que ele passou, tudo que ele viu, foi levado ao terceiro céu, teve experiências maravilhosas com Deus, mas o consolo dele veio da igreja. Veio de outro irmão, que inclusive era mais novo do que ele, né? Era uma pessoa mais nova, era uma pessoa que ele é de confiança dele, e o consolo, quando Tito falou sobre o que estava acontecendo, consolou o coração dele. Então a gente já vê como é que Deus vai nos guiando através dessa de como lidar com essas situações de tristeza excessiva, de ansiedade, de depressão. Então a cura está na igreja. O texto quando Jesus restaura Pedro, né? Pedro nega Jesus. Primeiro Pedro corta a orelha lá do Malco. Depois Pedro vai e nega Jesus perante uma uma pessoa que não era ninguém importante. Pedro nega Jesus não diante de Pilatos, não diante dos sacerdotes, dos saduceus, alguém que podia, né, fazer algo com ele. Pedro não nega ele lá. Pedro nega a Jesus diante da mulher que está limpando o chão. É assim, de pessoas simples, comuns que estavam ali. E aí ele vai, e aí Jesus restaura ele, vai ter com ele. É interessante que o que Jesus fala para ele ser restaurado. Jesus fala assim para ele. Jesus não nem aborda a situação da negação, ele nem aborda isso. Jesus chega e é outra abordagem totalmente diferente, como Jesus sempre faz, né? A gente foca em um determinado ponto do problema e Jesus vê o problema todo. E aí ele faz a pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? E aí ele restaura a vida de Pedro. Qual foi a cura de Pedro? A cura de Pedro foi ele cuidar de outras pessoas. A cura de Pedro não foi Jesus não deu uma palavra que libertou o coração dele daquela culpa excessiva. O que fez com que Pedro curasse o coração foi cuidar das pessoas. Foi estar com os irmãos, foi apacentar as ovelhas, foi servir, né? Aí ele fala para Pedro: Pedro, quando você for velho, outros te guiarão, te levarão pela mão para onde você não quer ir. Então, essa é a forma de Deus. O mundo tem várias e várias formas de tratar essas coisas da alma, mas nenhuma delas tem a ver com santidade. Pode ser paliativos, muletas, podem ajudar, auxiliar. Foi isso que o Fernando falou, né? Ele falou que nem vai entrar nessa questão dos recursos naturais que temos e tal. Ele explicou muito bem isso, então não vou nem entrar nesse ponto. Lá ele explicou bem. Então, eu quero falar sobre os recursos que nós temos. Tem um texto do Tozer que ele fala muito uma coisa interessante. Ele fala: o mundo em pânico precisa de uma igreja forte. Então, e aí ele fala assim: não tem como. Todo mundo está correndo em pânico e a igreja está correndo junto com o mundo. Nós que temos os recursos, nós temos a eternidade, nós temos o Senhor do tempo, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. As ferramentas, as nossas armas não são naturais, não são carnais, né? Nossa luta, as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus. Muita gente lê esse texto assim, eu já li esse texto muitas vezes, de algo miraculoso, alguma coisa que acontece assim. Ok, isso aconteceu, vai acontecer e acontecerá. Os sinais seguirão. Mas, quanto a essas questões da alma, nós temos muitos recursos, né? Foi isso que o Fernando falou.
é da gente nem utilizar esses recursos. Nós não utilizamos. Vivemos como se esse recurso não tivesse à nossa disposição, né? Então, esse texto de 2 Coríntios 7:10, que é mais um pouquinho na frente, Paulo fala algo que a gente também já leu algumas vezes, né? Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, a qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte, né? Esse texto é muito interessante. A tristeza, ela não é produzida por Deus. Algumas pessoas falam assim: eu estou passando por essa provação, é Deus provando a minha vida. Não é. Deus a ninguém tenta, Ele não tenta ninguém com mal. Deus não tenta ninguém. Ele não precisa disso. E Ele não faz isso, como o Tiago bem fala, né? Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, o que acontece? Essa tristeza, porque as pessoas leem assim, a tristeza segundo Deus, então acha que essa tristeza vem de Deus, ela não vem de Deus. Nós estamos num mundo caído, onde o príncipe desse mundo está agindo, onde o pecado reina na vida das pessoas, onde a igreja sempre foi e sempre será a minoria, sempre será perseguida, sempre será atacada. Então, mas nós não estamos numa posição de defesa, nós estamos numa posição de ataque, é diferente. Nós não estamos acuados. Então, essa tristeza, segundo Deus, é o quê? Tem qualquer situação que acontece na vida de qualquer um. Estou no trânsito, alguém me dá uma fechada. Aí foi Deus que mandou o cara me dar uma fechada para que eu ficasse uma pessoa mais humilde. Eu já pensei assim, né? O pensamento mais imaturo, ele vai pensar isso. Não, isso é coisa da vida corriqueira. Corriqueira. Aí a questão é como que eu reajo diante das situações. Alguém vai me tratar mal? Vai. Alguém vai me humilhar? Vai. Pessoas da minha família vão morrer? Vão. Pessoas vão se acidentar? Vão. Vão acontecer várias situações na vida de todo mundo. O que crê e o que não crê vai acontecer, todas as coisas. E aí ele está falando aqui de qual é a nossa reação diante dessas coisas. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Então, se eu estou no trabalho e eu sou humilhado, aí eu tenho duas opções, assim, básicas, né? Eu posso me colocar numa posição de que muitas vezes eu me arrependa e veja que eu preciso ser uma pessoa humilde e deixo de ser humilhado, ou então até muitas vezes sou eu que provoquei aquela humilhação, porque me comportei de forma errada, fui de alguma forma desrespeitoso e aquilo derivou disso. E eu posso me arrepender, ou eu posso cair na tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo produz a morte. E aí eu vou me resignar, eu vou me achar digno de justiça, eu vou achar ruim, eu vou brigar, eu vou criar confusão, né? Outras situações da nossa vida, né? Uma morte de uma pessoa querida, uma coisa inesperada, uma perca de emprego, enfim, qualquer tipo de tristeza que nos abata. E aí nós temos que procurar qual é a vontade de Deus naquilo e o que eu preciso mudar naquilo para que a minha vida caminhe, né? Então, e também muito da tristeza do nosso próprio coração, né, enganoso. Então, eu fico observando passei a observar mais as minhas reações diante das dificuldades. É interessante que um dia eu estava no trabalho e as pessoas estavam conversando sobre algumas coisas do trabalho lá e tal, com situações de morte que teve de pessoas próximas lá da gente, enfim.
E eles estavam falando e tal sobre as dificuldades do trabalho, como o trabalho é difícil, como passamos por várias situações e dificuldades. Eu conversando com eles. E aí eu percebi que eu tinha as mesmas angústias e as mesmas aflições que o povo do mundo tinha. Falei, peraí, tem alguma coisa errada. E eu e eu estava procurando as mesmas ferramentas do mundo para encarar aquelas situações. Aí as pessoas começam a falar mal do chefe, né? Que a culpa é do chefe, a culpa é dos comandantes, a culpa é não sei de quem, a culpa é do governo, a culpa é do governador, do político, do não sei o quê, enfim. E isso não traz o crescimento. E aí a palavra começa a falar como que nós devemos encarar essa situação. Eu tenho conversado com vários irmãos têm passado por situações muito difíceis, né? Todos nós passamos por situações muito difíceis. E como eu tenho visto, assim, tanto percebido na minha vida como na vida de muitos irmãos que têm passado por dificuldades muito grandes, sejam elas exteriores ou interiores, eu vejo hoje muito mais situações de angústias e, e interiores, não exteriores. Tem os que passam pelos exteriores, doença, mortes, perda de emprego, várias situações exteriores que não dependem de nós. Mas o que eu vejo mais é um sofrimento interior, uma luta interior dentro de cada um de nós. E eu vou falar, a Bíblia fala que tem que ser assim. Não é uma exceção, é uma regra. Tiago 1:2 fala assim, eu vou ler aqui na Revista Atualizada, que é o pessoal mais conhece, mas a Bíblia Viva tem uma tradução interessante, né? A Revista Atualizada fala assim: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por várias provações. É o texto que a gente conhece, né? Ou por várias tribulações. Na Bíblia Viva fala interessante. Queridos irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e tentações? Então, sintam-se felizes. Isso é interessante, porque o mundo diz que a gente tem que fugir das dificuldades. O mundo diz que a gente tem que buscar refrigério nas coisas, por exemplo. O mundo fala sobre controle de estresse. O mundo fala sobre escapes, de gerenciar ansiedade. Aí Jesus fala: não andeis ansioso. É totalmente diferente. A abordagem do mundo, ela leva para amenizar a situação. E a palavra diz para a gente morrer e nascer de novo. É uma coisa totalmente diferente. É algo de não gerenciar aquilo, mas viver uma vida totalmente diferente. Né? Quando Nicodemos chega para Jesus, e Nicodemos quer entender as regras judaicas, quer assim, de forma que ele possa agradar a Deus de tal forma que ele alcance o reino de Deus. Aí Jesus fala para Nicodemos, fala, rapaz, não tem jeito não, meu amigo. Você tem que morrer e nascer de novo. Não tem jeito, não dá para consertar isso aí, né? Não dá para resolver isso aí. Então o mundo tem uma abordagem de nos dar uma muleta, de nos dar algo que evite que a gente caia de vez, que a gente desabe, que a coisa arruine de vez e leve uma vida, vai levando. E a palavra nos traz várias exortações e direção para que para que a gente deixe de ser criança na fé e cresça. Esse é o remédio de Deus. Não é nem remédio, né? Essa é a vida de santificação. Aí, continuando, eu li Tiago 1:2, né? Tiago 1, aí 2, aí 3 fala assim: porque quando o caminho é áspero, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Então, assim, não tem jeito.
eu lembro sempre do filme O Peregrino. Quem tem um livro, O Peregrino, tem um filme mais recente, né, 2008, eu acho, se eu não me engano, tem um filme bem antigão do Peregrino, e tem um mais recente. E o livro do Peregrino é muito interessante, né? O John Bunyan, ele era um irmão, viveu ali 1800 e pouco, se eu não me engano, e ele foi preso por pregar o evangelho na Inglaterra, né? E Deus deu essa revelação e esse sonho na prisão, e ele escreveu o livro O Peregrino, né? E o peregrino, aí ele conta, toda vez que o peregrino tenta achar um caminho fácil, né? Ele está andando num caminho pedregoso, difícil. E aí o evangelista lá atrás, ele fala, ó, não desvia desse caminho, vai. Aí, poxa, o caminho tá difícil. Aí ele vê tem uma cerquinha assim, tem um caminho verdinho, assim. Ele falou, pô, mas esse caminho aqui, pô, tá mó pedregulha. E aqui segue do lado do caminho, aí lá vai ele, né? Aí lá vai ele, pula a cerquinha e vai pelo caminho verdinho, tudo. Aí ele, poxa, aqui tá bom, galera. Aí ele vai, aí ele acaba preso lá no castelo do gigante desespero, né? E é interessante, quem não assistiu o filme ou não leu o livro, é um excelente. Tá no YouTube de graça, é um filme, os irmãos aí que fizeram esse filme disponibilizaram ele de graça no YouTube, então quem pode assistir lá, O Peregrino. Então ele fala que está rumo à cidade celestial, né? Então toda vez que ele tenta pegar um caminho mais tranquilo, mais suave, um caminho mais largo, né? Um caminho mais tranquilo, ele se dá mal, né? E tem uns que estão com ele que morre por causa disso, né? Os que acompanham ele na jornada. Ele continua indo. E aí Tiago continua. No 4, ele fala assim: portanto, deixe-na crescer, né? Vou reler aqui, porque senão fica. Porque quando o caminho é áspero, a perseverança de vocês tem a oportunidade de crescer. Portanto, deixem-na crescer e não procurem desviar-se dos seus problemas. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros e perfeitos. Então, assim, essa exortação é essa. Então, a pergunta assim que eu faço muitas vezes para mim mesmo e para alguns irmãos que eu converso é: a gente está fugindo dessa tristeza? A gente está fugindo desse caminho áspero, desse caminho difícil? A gente, mesmo depois de passar pela porta, mesmo depois de começar pelo caminho estreito e apertado, tem horas que a gente quer buscar alívio no caminho amplo, né? E aí Jesus falou, são muitos que acertam com ele. Por isso que a palavra fala, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E é interessante, porque eu lia isso, e às vezes eu falava isso também, fala assim, ó, eu vou chegar lá, de algum jeito eu vou chegar lá, nem que eu chegue lá todo estrupiado, quebrado, mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá, na cidade celestial, como diz o Bunyan, eu vou chegar lá. E aí eu comecei a ler e ver, aí Paulo fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Aí Paulo fala assim, então, mesmo que essas coisas nos derrotem, nós chegaremos lá. Não, Paulo não fala isso. Paulo não fala isso. Ele fala lá, somos mais que vencedores. Essa é a atitude. Nós não seremos, não por passar por essas tribulações e essas angústias, não vai fazer de nós um povo cabisbaixo, tem que cumprir isso aí mesmo, né? Assim, a vida com Deus é assim, né? Tem que estar no caminho apertado e tal. Ela não é assim. O Senhor é nosso refúgio, a nossa fortaleza, a quem temerei. O Senhor é descanso para aqueles que o buscam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Aí, outro trecho fala assim: quando passarde pelas águas, não se afogarão. Quando passar pelo fogo, não se queimará.
Não é se você passar pelo fogo, ou se nós passarmos, talvez algum dia passemos pelo fogo, pela água. Não, vocês vão passar. Por quê? Porque nós temos que ser purificados. Um dia eu perguntei a Deus, mas por que Deus tem que passar por tanta coisa assim? Tem que arrancar, desarraigar isso que está no seu coração. Tem que se tornar nova criatura. As crianças pequenininhas, assim, o que que tem? Nós temos que ensiná-las a tudo na vida. E assim é a nossa vida com Deus. Nós temos que aprender todas as coisas de novo. Como viver, como se relacionar com as pessoas, como lidar com as aflições, com as angústias. Se as nossas armas são as mesmas armas do mundo, nós já perdemos, né, essa batalha. Então, eu tenho meditado um texto aqui de 1 Pedro. Olha só como se dá esse processo. Como eu falei anteriormente, é uma questão de ser voluntário de algo que nós nos dispomos a fazer. Jesus disse que tudo que deve guardar, guarda seu coração, que deles procede a fonte da vida. Como que a gente guarda o nosso coração? Com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente vê. Isso é que vai nutrir o nosso coração. Então nós temos que ser diligentes para escolher tudo aquilo que fazemos. Então isso tem que ser algo que nós façamos intencionalmente. Há uma intenção em todas as coisas. Então, 1 Pedro 1,5 é um texto que Pedro manda essa carta para uma igreja perseguida. Tanto a primeira quanto a segunda carta, ele fala para os irmãos, né, sobre viver uma vida realmente em contínua. Lá era uma perseguição bem física, né, de morte e tal, era nesse nível. Mas ele escreve falando de algo do coração também, né, daquilo que a gente temos que fazer. E aí vou ler aqui nessa tradução da Bíblia Viva também, que fala assim, ó, 1 Pedro 1,5. Mas para conseguir esses dons, né, que no versículo anterior ele fala sobre que Jesus distribuiu para a gente tudo aquilo que necessitamos para uma vida plena. Aí ele fala assim, mas para conseguir esses dons, vocês precisam mais do que fé, né? Vocês devem também trabalhar arduamente para serem bons, e nem mesmo isto é suficiente. Aqui algumas pessoas podem achar mais do que fé, mas ele está falando num contexto de que a fé é o que Tiago fala, a fé sem obras é morta. É esse contexto. Ele não está falando, obviamente, aqui, né, de uma fé que vai rejeitar a fé. Não é nada disso. Vocês devem também trabalhar arduamente para serem bons, e nem mesmo isso é suficiente, porque depois vocês devem aprender a conhecer melhor a Deus e descobrir o que Ele tem, o que Ele quer que vocês façam. Depois aprendam a pôr de lado os seus próprios desejos. Então, esse é um ponto. A fim de se tornarem perseverantes e piedosos, deixando com satisfação que Deus faça a vontade de vocês, Deus faça de vocês o que Ele quiser. É aquilo que Jesus falou para Pedro. Pedro, quando você for velho, ele não estava falando de idade, ele estava falando de maturidade espiritual. Quando você for velho, você vai parar de fazer as coisas do jeito que você quer. Você vai parar de fulano é assim, ciclano é assado. Eu gosto das coisas desse jeito, e quando as coisas não saem da forma como eu quero, eu fico chateado. Então, e várias outras coisas, né? Aí ele continua no 7. Isso tornará possível o passo seguinte, que é vocês apreciarem outras pessoas e gostarem delas e finalmente chegarem a amá-las profundamente. Quanto mais seguirem neste caminho, tanto mais vocês ficarão fortes espiritualmente e se tornarão frutíferos e úteis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qualquer um que deixar de seguir estes complementos da fé é verdadeiramente cego, ou pelo menos muito míope, e se esqueceu de que Deus o libertou da velha vida de pecado, a fim de que agora ele possa viver para o Senhor uma vida forte e boa.
Portanto, queridos irmãos, trabalhem com ardor para provar que vocês estão realmente entre aqueles que Deus chamou e escolheu, e assim vocês nunca perderão a firmeza, nem abandonarão a fé. Deus abrirá de par em par as portas do céu para vocês entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Serão amplamente supridas a vossa entrada no reino celestial. Então, isso é algo que nos desperta a, a tomar essa postura sempre nas nossas vidas, né? E quando eu me deparei com essa situação de as minhas ferramentas, e a forma como eu encarava as dificuldades, as tristezas, a ansiedade, tudo isso, depressão e tudo mais, era a mesma forma do mundo, sendo que nós temos as armas poderosas em Deus. Nós nascemos de novo. Se há um povo nessa terra que pode falar sobre isso, tem que ser a gente, né? Quando Paulo fala para sermos bons dispenseiros de Cristo, é isso, a nossa dispensa está cheia. Mas se nós fugirmos do sofrimento e deixar o sofrimento completar a obra em nós, Hebreus é um livro que fala muito sobre isso. Aí ele fala assim: Jesus, mesmo sendo filho, aprendeu pelas coisas que sofreu. Então, se a gente encarar o sofrimento, as dificuldades, as infelicidades desse mundo nessa perspectiva, a gente não vai mais fugir do sofrimento, buscar refúgio, né? Não vai usar as armas e nem a, as ferramentas que o mundo tem, né? Porque o mundo, ora, usa o linguajar corporativo, né? Controle de danos, controle de problemas, gerenciamento de crise, ou da psicologia, que controle de estresse, de ansiedade, diminuir, procurar coisas para extravasar a sua ansiedade, que diminua. Então, tudo é sempre uma questão de controle, como quem se a gente tivesse um controle de alguma coisa. E a resposta de Deus é totalmente diferente. O mundo fala assim: não, viaja para a praia, porque aí você vai relaxar, você vai, sua cabeça e tal. Não estou falando que isso é ruim, de forma nenhuma. Eu estou falando que isso é uma muleta. Ela não vai resolver o problema. Tanto é que não resolve, né? As pessoas sabem muito bem disso. E essa é a decepção, porque as soluções que o mundo dá para todos esses problemas, quando elas são aplicadas, aí a pessoa descobre que aquilo não é aquilo que se propôs, não vai trazer a paz que excede todo entendimento, não vai trazer uma vida alegre e feliz. Feliz no sentido, essa palavra é tão complicada, né? Mas feliz no sentido de estar em paz. Eu vejo, a palavra diz mais uma questão de paz, de estar em paz. Aí você vê Paulo escrevendo: a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. Aí, a nossa leve e momentânea tribulação. Aí você vê um homem que foi apedrejado. Assim, não sei, eu leio as coisas e fico imaginando. Eu já vi alguns filmes, cenas né, ou até vídeos reais de cenas de apedrejamento no Oriente Médio. Isso ainda é utilizado, né? Muitos pecados lá são muitas coisas que na religião, várias religiões que tem por lá, o apedrejamento é uma delas ainda. Então, Paulo foi apedrejado, Paulo foi naufragou 3 vezes, foi picado por uma serpente. Paulo teve, isso estou falando de coisas físicas, né? Paulo foi açoitado, Paulo foi rejeitado pelos irmãos, Paulo foi rejeitado por igrejas inteiras. Irmãos falaram que ele não era nem apóstolo. Aí ele escreve: nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então, assim, o mundo fala: fuja de algo que te dá estresse. Fuja das coisas que te incomodam.
Fujam, fujam. E a palavra diz: encare, enfrente, cresça. Use isso para te forjar. As analogias, as parábolas, tudo que é dito na palavra é para a gente entender. Mas como a gente não tem mais o contato com as coisas reais do mundo, a gente tem mais contato com as coisas virtuais, as telas, as coisas bem distantes. Então, nenhum de nós aqui viu um ourives trabalhando e refinando o ouro, por exemplo. Acho que poucos tiveram essa oportunidade. Ou de um oleiro trabalhando no barro ali, né? E aí Deus fala: eu vou passar vocês pelo fogo porque eu quero purificar vocês. Então, essas coisas que vão acontecer na vida de vocês, todas elas vão ser para purificação, todas elas. Todas elas. Mesmo que as pessoas. E aí, todas essas coisas vão ajudar vocês a crescer, todas elas. Interessante uma coisa que o Horácio disse no retiro do Kairos, do Cronos, achei muito interessante. Ele falou: o Kairos de Deus, ele está ali, ele é sempre ativo, ele está ali. Só que o Cronos, ele falou: se você se arrepender em 10 minutos, Deus vai agir em 10 minutos. Se você demorar 10 anos para se arrepender, Deus vai agir daqui a 10 anos. Se for 20 anos, é isso que Hebreus fala: se você resistir ao Espírito, pode demorar muito tempo. Só que tem as advertências, né? Lá em Provérbios fala que aquele que endurece a cerviz será quebrado repentinamente sem que haja cura. Tem algumas advertências, né? Enfim, mas não é pelo medo, é pelo amor. O Vitor falou aqui no início sobre o temor a Deus. É essa a postura correta que nós devemos ter. Não o medo de um Deus que vai nos queimar, mas é um temor de reverência a quem Ele é e de amor. Como Paulo diz, o amor, teu amor nos constrange. E eu vou obedecer a Deus e amar a Deus porque o amor dele é sublime e me constrange, não porque pela, pela justiça dele que virá mesmo, a justiça dele vai ser executada, não, ela não vai tardar e nem vai falhar, mas nós somos um povo de outra, que vê a coisa de outra forma e vive de outra forma, né? Então, tudo isso nos leva a esse crescimento. E toda essa parte aqui que Pedro fala é isso. Aí Paulo fala: esmurro meu corpo depois de ter pregado a muitos, não ser eu mesmo reprovado. Correr a carreira de modo que você alcance. Porque, por exemplo, o sofrimento. O sofrimento vem a todos, certo? Certo. Mas o sofrimento tem ação da mesma forma para todos? Não. Por quê? Porque o que Paulo falou. Os, o, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a vida. E segundo o mundo, produz a morte. A morte espiritual e a morte física, muitas vezes. Principalmente nessas questões. Onde nós vemos na sociedade atual, pega índice de suicídios subindo de forma galopante. Por quê? Porque é a tristeza, segundo o mundo, que gera a morte. Então, nós temos que pensar e sempre nos perguntar isso. Quais armas que eu estou usando? De que forma eu estou encarando essas tristezas e esses sofrimentos que me abatem, né? E isso, eles nos paralisam, esses sofrimentos nos paralisam, nos tornam pessoas mais amargas, nos tornam pessoas reclusas. Muitas pessoas se foi o que aconteceu com Pedro. Pedro se afastou dos irmãos, pegou o barquinho dele e foi lá para o meio do mar. Ele não queria conversar com ninguém. Ele não queria. E Jesus foi atrás dele e fala: chama Pedro. Então, assim, a tristeza, a gente se esconde,
a gente se fecha. Tem um texto, Gálatas, se eu não me engano, fala assim: os ímpios que andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, assim, quando a gente se fecha, a gente começa a andar na vaidade dos nossos próprios pensamentos. E a gente, aí entra, a pior a situação, porque a gente não consegue ver escape, não consegue, igual Pedro. Pedro, certamente, se Jesus não fosse lá restaurar ele, bem provavelmente ele nunca mais voltaria à comunhão com os irmãos. Ele era bem provável que isso acontecesse. Quando foi o caso de Judas, a tristeza dele foi para a morte. A tristeza de Pedro foi para a vida. Jesus restaurou isso em Pedro. Então, como nós estamos lidando com as nossas dificuldades, com as nossas tristezas, com aquilo que nos ofende? Como? Nós temos, como Paulo fala anteriormente em Coríntios, ele chega para os irmãos estão com aquela situação, ele fala assim, nós não temos restrições contra vocês, nosso coração está totalmente doado a vocês, mas vocês têm restrição contra nós. Aí ele fala assim, dilate os vossos corações, né? Então, abra o coração. Então, como nós temos encarado essas situações? Com as armas espirituais, celestiais, poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas, todo o sofisma? Ou nós temos usado as muletas que o mundo nos oferece, né? Então, a gente tem que meditar sobre isso e quando passarmos por essas dificuldades, que isso venha à nossa mente. Escolha bem qual arma que vai utilizar, né? A arma do crescimento, porque muitas pessoas passam por sofrimentos diariamente e esse sofrimento é inútil. Ele não produz nada eterno, né? Queria ler aqui para finalizar o texto de Hebreus 5:11, né? Que é dentro daquele contexto lá que Jesus fala, Hebreus fala que Jesus, mesmo sendo Deus, aprendeu pelas coisas que sofreu, porque ele estava na carne. E a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Então não tem como. Essa luta, ela é contínua. Como o Tozer também diz, se você não está nessa guerra, você está morto. Você morreu. Você nasceu de novo e você está parado. E no reino de Deus não tem como ficar parado. Nós retrocedemos. Hebreus 5:11. Existe muito mais que eu gostaria de falar nestas linhas, mas vocês parecem não prestar atenção. Portanto, é difícil fazê-los compreender. Vocês agora já são cristãos há muito tempo e já deveriam estar ensinando aos outros, mas ao invés disso, andam para trás, a tal ponto de precisarem de alguém que lhe ensine completamente, de novo, até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Vocês são como criancinhas que só podem beber leite, sem idade suficiente para alimento sólido. E quando a pessoa ainda está vivendo de leite, isso demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida cristã. E não sabe muito sobre a diferença entre o certo e o errado. Ainda é um cristão bebê. Vocês nunca poderão comer alimento espiritual sólido, nem compreender as coisas mais profundas da palavra de Deus, enquanto não se tornarem melhores cristãos. E não aprenderem a distinguir o certo do errado por meio da experiência de fazer o que é correto. Paremos de estar voltando repetidamente aos mesmos assuntos antigos, sempre ensinando aquelas primeiras lições sobre Cristo. Em vez disso, avancemos para outras coisas e nos tornemos amadurecidos no nosso entendimento, tal como devem ser os cristãos fortes. Certamente,
Não precisamos falar mais acerca da insensatez de alguém tentar salvar-se por ser bom, nem sobre a necessidade da fé em Deus. Vocês não necessitam mais de instrução em torno do batismo, de dons espirituais, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Se Deus quiser, avançaremos agora para outras coisas. Então, essa exortação de Hebreus, quando o Fernando falou comigo se eu tinha algo para compartilhar, eu tinha várias coisas que eu tinha pensado e Deus tinha me trazido. Só que eu pensei nesse tema porque é aquilo que Deus tem falado com a igreja, com muitas pessoas que eu tenho conversado. Alguns têm passado por esse fogo, como o Coríntios também fala assim: o vosso fundamento é Cristo, mas veja bem o que você edifica ali em cima. Nós morremos, nascemos de novo, beleza, nosso fundamento é Cristo, ok. Aí Paulo fala assim: cuidado com o que você constrói em cima. Se o que você constrói em cima é feno, palha, madeira, e não ouro, pedras preciosas, o fogo vai provar. O que que vai sobrar? Se sobrar só o fundamento, aí ele fala: você vai sair chamuscado. Porque o feno, a palha e o fogo, ele vai ser totalmente queimado. E ouro, prata. Então, o fundamento é Cristo, então graças a Deus por isso, mas cuidado com o que nós edificamos. E aquilo que edifica é aquilo que a gente procura fazer nos nossos dias, aquilo que a gente escolhe fazer, né? Passamos por várias situações e a nossa alma, porque quando a gente se converte, a nossa alma já está apegada a muitas coisas, né? Conseguimos assistir 3 horas de filme, mas não conseguimos ler a palavra meia hora. Isso tem que ser desarraigado, tem que amar a palavra. Conseguimos, aprendemos a vida toda a viver uma vida egocêntrica, olhando para o próprio umbigo. O mundo diz isso, cuide e tal, e Jesus manda fazer outra coisa, que é justamente cuidar do próximo, servir. Então, tudo isso é uma luta, porque aquilo que nós pensamos e ali, nós achamos que somos aquilo que somos, né? E nós somos aquilo que Deus preparou para ser. Então, nós nascemos ali na fé e temos que crescer nisso. E esse é o processo de crescimento. O crescimento, a santificação da alma é esse crescimento através da dor. Sadraque, Mesaque, Abednego, eles eles não foram para a fornalha pensando assim: não, eu vou porque eu tenho certeza que Deus vai me livrar. Eles não estavam pensando assim. Eles estavam, independentemente se eu for para a fornalha ou não for, tanto faz. E aí eles foram para a fornalha e foram, né? Quando passarem pelo fogo, não se queimará. Então, assim, eles estavam tranquilos em Deus, acontecesse o que acontecesse. A fé deles era baseada nisso. Não era em, não, Deus vai me tirar daquele fogo lá. Não, para eles tanto faz, tanto fez. Então, o sofrimento também a gente pensa dessa forma. E todas as coisas que nos sobrevêm, né? E isso é o que eu tenho visto na vida de vários irmãos. Uns têm conseguido, aí você olha na vida desses irmãos e você vê o crescimento, você vê desenvolvendo e subindo. E outros, o sofrimento tem levado mais tempo para produzir aquilo. Cada um tem um tempo, Deus vai, vai apacentando cada um, né? Igual o Salmo 23 fala: teu bordão e teu cajado me consolam. Então, o consolo de Deus, ele vai seguindo essa via, e cada um de nós vai sendo consolado por isso. Então, assim, sobre isso,
É o que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Sobre isso que Deus tem feito. Muitas pessoas têm falado, e é verdade, né? Estamos em tempos difíceis, tempos muito estranhos. Passamos por um tempo de, né, pandemia, onde a morte bateu à nossa porta. E uma das perguntas que essa pandemia falou foi: onde está seu Deus? Se você morreu hoje, e aí, como é que está? Está tranquilo? Você está bem? Você não vai se desesperar, não? Você confia mesmo, isso que você lê, você crê, é isso mesmo? É isso mesmo? Se sua vida ou algum parente seu, né? Isso nos levou a reflexões, né? Muitas pessoas com isso se apegaram mais a Deus e muitas pessoas fizeram: rapaz, vou curtir a vida que eu posso morrer amanhã. Muitas pessoas, né, pularam de vez para o caminho largo, né? Depois vem todas essas questões que estão acontecendo no mundo, no nosso país, todas essas aflições, e os corações foram cada dia mais provados. Mas a palavra, aí Paulo diz também lá em Coríntios, né, que não sobreveio sobre vós nenhuma tribulação que não podeis suportar. Antes o Senhor dá livramento de todas elas, né? E juntamente, aí ele fala, juntamente com ela, o Senhor dá o livramento. Então, nos dias que a perseguição, que que o caminho parece mais estreito, é sempre a época que o Senhor derrama mais a sua graça e a sua misericórdia. Então, se você conversa com os irmãos que são perseguidos na China, por exemplo, na Coreia do Norte ou em vários outros lugares, você vê a vida desses irmãos é uma vida assim extraordinária, porque a pressão é muito forte. Tem um livro do Atmani que ele fala o poder da pressão. Ele fala assim: sem pressão não tem poder. Quanto mais pressão, mais poder. Então, quanto mais pressão a gente tem na nossa vida, é uma oportunidade da gente ter mais poder na nossa vida. Eu vejo os relatos dos irmãos do Sul, o que tem acontecido lá com eles, e a gente começa a ver os testemunhos desses irmãos. É algo fantástico, porque eles estão sob uma pressão absurda de você, em um dia, em um dia nada, em poucas horas, você perder tudo que é de material e muitas vezes até de pessoas que morreram. Então, assim, aí você vê vídeos, você vê testemunhos de pessoas, assim, dando testemunhos de fé, que você, cara, isso é fantástico. É a pressão. A pressão levou esses irmãos a... Aí você lê o Salmo, Salmo 16. Senhor, o que tenho eu? Tu és a minha porção, a minha herança. Outro bem não possuo. Então, assim, essa pressão, ela vai nos levar a isso, né? As pessoas falam que quem não vem pela dor, o amor vem pela dor, né? Na verdade, o C.S. Lewis fala uma coisa interessante. Ele fala assim: Deus sempre está falando. Só que quando a gente está numa vida tranquila, tudo está bem, nós nos tornamos incapazes de ouvir. É o que Hebreus fala. Vocês se tornaram lentos para ouvir. Tem eu vi um estudo sobre isso e fala assim: os seus ouvidos se tornaram mocos. Você não escuta direito a voz de Deus. Aí o C.S. Lewis fala assim, ele escreveu isso na época da Segunda Guerra Mundial, né? Ele escreveu isso lá na Inglaterra e a Alemanha bombardeando todos os dias, pontualmente às 9 da noite, bombardeando Londres com toneladas e toneladas de bomba. Todos os dias à noite, para aterrorizar o povo. E aí ele escreveu assim: Deus fala conosco sempre, mas nós não ouvimos. Porque no momento de conforto, no momento que a nossa vida está bem. Mas aí, quando no sofrimento, nós ouvimos a voz de Deus amplificada.
ouvimos a voz de Deus com clareza. Então, assim, tudo isso que a gente tem visto, tem ouvido, a gente vê a forma como o mundo trata e a forma como Deus trata. Então, que essa tristeza que nos sobrevém possa ser, nós podemos encará-la, tristeza segundo Deus, que produz arrependimento e a vida. Então é isso, que a gente possa, Deus possa nos guiar por esse caminho, né, do crescimento, tá? Eu não sei se vocês estão percebendo o que Deus tem feito ao longo dos últimos anos, mas esse é o chamamento que Deus tem feito. Isso aí é inegável para todos nós, né? Eu lembro uma vez o Pedro aqui falando, né? E geralmente às vezes ele cita de todas as coisas que aconteceu com a gente lá atrás. Uma vez eu estava aqui, ele falando, né? Não, porque o Elton, grupo caseiro e não sei o quê, a gente saía para não sei o quê. Aí eu olhei assim, aí eu, aí eu perguntei para mim mesmo, onde está esse Elton que ele está falando? Porque eu me vi soterrado com um monte de coisa, igual a semente que os cuidados do mundo sufocaram. Eu até compartilhei isso com ele depois. Eu falei, eu me senti daquela forma, de estar sufocado com as coisas do mundo. Porque Deus tem um chamado para cada um de nós. Então, assim, ah, eu me vi enterrando o talento. Deus distribuiu para cada um de nós, conforme a vontade dele, um talento para cada um de nós. Não se enganem, não se enganem. Todos aqui têm um talento. Tem um talento, tem um dom. Algo que Deus distribuiu, o Espírito Santo distribuiu conforme lhe apraz. Mas nós temos que sondar e ter coragem, e eu tive coragem de fazer essa pergunta para Deus, se eu estava enterrando o talento. Então, então o Senhor me mostrou que eu tinha muitas coisas na minha cabeça. Li um livro do Watchman Nee, foi o que eu mais li, assim. A igreja na China é fantástica. E ele falou uma vez que chegou um irmão para ele e falou: eu quero ser missionário, não sei aonde. Aí ele falou assim: você perguntou para Deus o que Deus quer que você faça? Às vezes a gente tem uma visão na nossa mente do que a gente quer, que a gente acha que Deus quer na nossa vida, mas Deus. E aí eu falei: Deus, qual é o meu talento e o que eu tenho que fazer? Isso faz uns 3 anos atrás. E Deus falou para mim o que Ele quer que eu faça, e o que, o que eu tenho que fazer. Então, é igual Jesus falou para Pedro: ô Pedro, quando você for uma pessoa madura, os outros vão te guiar. Você não vai fazer o que você quer, você acha que você é, até dentro da igreja, acha que eu tenho que fazer tal coisa, e Deus manda você fazer outra coisa, totalmente diferente. Então, é isso, é o que Deus tem falado, né? E graças a Deus que o Senhor tem capacitado, né? Não só a mim, mas vários irmãos aqui que eu tenho visto que Deus tem feito e nos feito crescer, crescer tanto em número como crescer como
cada um como discípulo. E que o Senhor tem derramado a graça e o Espírito Santo dele. E que a gente possa ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, ele acabou de dizer o que Deus estava me falando ali. Quem tem ouvido, que ouça. O que o Espírito diz à igreja. Eu tive uma visão, o irmão pregando aqui, eu tive uma visão nítida, lindíssima. Um ouvido assim, e um brinco de rubi vermelho, essa pedra, linda assim. Ouvido é para ouvir. Ele falou, ouvir. E ele falou também joias. Assim. Eu estava só assim, vendo que lindo que Deus fala. E eu vi o brinco. E o Espírito falou para mim: quem tem ouvidos, que ouça o que Deus diz à igreja. Ouvido. É uma joia que veio para nós. Uma joia. Quem? É isso aí. Irmãos, bom dia. Eu estava meditando agora há pouco, há um tempo, né? Na verdade, eu até falei com Deus que eu não queria meditar sobre isso. Quando eu voltei da viagem, né, da lua de mel, Deus falou comigo sobre discernir tempos. E acabou que o Elton citou algumas das coisas que Deus falou comigo. Bruno não gosta que eu fique pensando sobre isso, mas às vezes eu faço algumas contas. Eu pensei, quando eu vim para cá, né, eu fiquei pensando assim, pô, eu vejo meu pai, se eu continuar com essa média, 2 vezes no ano, meu pai tem 65, eu vou ter mais, sei lá, 30 contatos com meu pai. E Bruna fala, não, a gente não pode ficar pensando nessas coisas, não. Tem que pensar na vida. Mas a vida passa, tudo na vida passa. E a gente tem que ter consciência do nosso tempo aqui na Terra. E eu acho que todo mundo, né, acho não, todo mundo conhece esse texto, Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado. E aí eu fui dar uma lida, uma estudada, e Elton acabou citando a questão do Cronos e do Kairos, né? O tempo de Deus, o tempo determinado, e o Cronos, o tempo cronológico. E na filosofia grega, Cronos é um titã, ele é o pai de alguns deuses. E a filosofia grega diz: ao final de tudo, Cronos nos vencerá, né? Todos nós vamos morrer. E a palavra de Deus fala algo semelhante de uma outra maneira. Nós viemos do pó e vamos voltar ao pó. Temos que ter consciência do nosso tempo aqui na Terra. E o que estamos fazendo com esse tempo? Onde estamos investindo o nosso tempo? Em quem estamos investindo o nosso tempo? E concomitante a isso, algumas palavras que Deus deu, e aí para mim é uma coisa muito pessoal, então eu vou deixar como sugestão para vocês, quem puder, quem quiser meditar ao longo da semana, as 7 cartas de Jesus às igrejas da Ásia. E o desafio é ler aquelas cartas, a igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, enfim, e identificar qual daquelas coisas que Deus quer mudar na minha vida. Se eu me acho muito rico, se eu tenho guardado a fé, qual daquelas circunstâncias que se aplicam na minha vida. Então, eu queria deixar essa sugestão, esse desafio, porque para mim, por exemplo, foi muito duro ler as cartas, né, às igrejas, e ao final de tudo se perguntar aonde eu invisto o meu tempo, porque essa terra vai passar, a nossa vida vai passar. Eu não sei quantos anos eu ainda tenho aqui, quantos anos as pessoas que eu amo têm, mas com certeza existe um tempo determinado. E quando esse tempo chegar, o que faremos? Amém. Amém, irmãos. Agradecer aí a todos
por poder compartilhar. Tudo isso que eu compartilhei aqui foi algo que tem um pouco de cada um que eu falei ao longo desses meses, né? Então, esse é o que o Espírito fala para as igrejas, né? Amém. Que Deus abençoe todos essa semana, que o Senhor possa falar conosco, possamos ouvir. Deus abençoe a todos.